Bom dia, mais um dia aqui, 6 da manhã agora exatamente, chegando aqui na casa do Milton. Vamos mostrar um pouco da rotina dele hoje, o que será que ele faz pela manhã, como que é a rotina dele, beleza? Bom dia. E aí, Milton, bom dia, mano. Sejam bem-vindos. Com licença. 6 horinhas da manhã. Começamos. E aí, Ah, acordou agora? faz uns minutinhos já. Eu tenho uma dificuldade em acordar antes do sol. Então, eu durmo pouco, umas 6 horas por dia, se muito. Mas acordar antes das 6 pra mim é complicado. Aquela galera que acorda 4h30, 5 horas, não funciona pra mim não. Mas agora dá pra ver o sol nascendo, pelo menos. Opa, já vamos ter um sol aqui. Ah. Eu vou fazer o que eu faço todo Você vai dia. fazer o que você faz? Eu só a única coisa que eu fiz pra não ser deselegante foi escovar os dentes. Falei, mano, descova os dentes eu vou escovar. Beleza. Boa. De resto, eu vou fazer tudo que eu faço agora. Então, essa é a rotina do empresário, dono da maior franqueadora do Brasil. O Certo? maior franqueador. Franqueador com o quê? Oi? Franqueadora do quê? De carros por assinatura. É que você não falou isso? Ah, tá. De carros por assinatura, pô. Ó, Caramba, eu já vi essa cafeteira aqui pela internet, hein, mano. Hoje é a primeira vez. tomar uma creatina, né? O que você toma? Gamezinha. Creatina. Eu sempre esqueço de tomar em pó. E a gama é gostosa, eu gosto de doce. Então eu já acordo com vontade de comer esse negócio. E aí, faça um cafezinho. Primeira coisa que você faz no dia é o cafezinho. Na verdade, a primeira é escovar os dentes, né? Eu sou do time que escova os dentes logo que sai da cama. Arrumo a cama depois. Eu tenho um certo problema com louça e com cama não feita. Então, cara, pra mim é um sacrilégio você deixar a cama bagunçada. Então eu acordei, já arrumo a cama, escovo os dentes e vem pra cá. E é doido, porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu não era muito fã de café. Longe disso, na verdade. Eu acho que eu fui começar a tomar café, tinha mais de 20 anos. Porque na Irlanda eu trabalhei como barista da Starbucks, né? E quando eu entrei lá eu não tomava café. Pô, eu tinha até uma certa aversão, assim. Só que aí você fica trabalhando com café todo santo dia. E aí eu fazia latte, cappuccino, espresso, double espresso, enfim. E até eu comecei a estudar mais sobre café. Deixa eu pegar um livrozinho aqui, ó. Que aqui é o meu passaporte da Starbucks. E aqui conta um pouquinho mais os tipos, a história do café, os tipos de grão que tem, algumas maneiras de preparo, tipo dicas, as regiões que mais tem café também. Então eu comecei a estudar mais o assunto. E aí não tem como, né? Você estudar mais sobre o assunto e não degustar, que era até difícil entender qual que era a diferença de um grão para o outro. E aí nos breaks do Starbucks eu comecei a tomar um expressozinho aqui, não sei o quê. E aquela cafeína foi dando certo, porque eu sou uma pessoa bem enérgica, né? E falar que eu me agrado muito pelo paladar, eu tô aprendendo a gostar do sabor em si, né? No começo é aquele cafezinho com açúcar pra caramba, que eu gosto de doce, e aí depois eu fui tirando o açúcar e fui tomando sem nada pra sentir de fato o gosto, né? O sabor do café. E pra mim funciona como se fosse um ritual, assim, eu sinto que me dá um up, até porque a cafeína ajuda a gente cognitivamente, né? Eu sou uma pessoa que não sou muito paciente, eu fui aprendendo a me tornar, né? E eu fui colocando algumas coisas no meu dia a dia que fazem com que eu seja mais paciente. Então eu vou desenvolvendo essa habilidade, que não deixa de ser uma habilidade também. E fazer esse cafezinho aqui exige paciência. Para quem estava acostumado a apertar um botão e sair, agora tem que colocar o grão, tem que moer, tem que pesar, tem que aerar, para depois fazer. Então é algo que leva aí não tanto tempo, mas leva meus 5 minutinhos e já começa o dia com paciência. Então é um ritual meu que me ajuda. Então vou fazer aqui rapidinho, mostrar pra vocês.
basicamente, essa cafeteira, ela já tem a moedora inclusa, né? E eu consigo selecionar qual que é a espessura que vai ser, que a gente vai moer, né? Porque que acontece? Se o grão ficar muito fininho, a água atravessa rápido demais. Não, isso dá um zoom. São 20 gramas que era pra colocar, de primeira. Todo dia fazendo, né? Não, eu fiz engenharia química, não foi à toa, né, pô? Tinha que pesar as coisas. Mas de primeira assim, fui bem, tô com sorte. E aí o que acontece? Se o grão ele fica muito fino, a água passa muito rápido. E aí o café fica meio aguado. Se o grão fica muito grosso, demora muito tempo para a água passar. E aí ele fica amargo. Então o ideal é que você consiga fazer o café e ele passe todo esse... a água passa todo o pó de 20 a 30 segundos. E aí você fica calibrando, né? Cada pó que você usa, eu uso o Tiger, que é um que é bem encontrado nas cafeterias, é muito bom, inclusive. Esse aqui, ele tem notas de chocolate e avelã. E aí você fica meio que tendo que setar a máquina para ela funcionar dependendo do grão que você faz. Então, de novo, exige uma paciência, mas vale a pena. Já já você vai tomar um cafezinho e você vai me falar o que você achou. Opa, garoto. O que mais você inclui na sua rotina pela manhã, Milton? Que você acha que são hábitos essenciais, assim, para manter a cabeça no lugar? Eu gosto também, isso aí eu vou fazer, vocês vão me ver fazendo no caminho pro escritório. Eu gosto de ouvir as notícias do dia, eu tive que incorporar isso na minha rotina porque eu não assisto TV. E muitas vezes eu tô tão focado nas coisas da bike que eu fico meio que disperso do mundo e aéreo. Então a galera falava, você sabe o que aconteceu ali? Eu falava. Então todo dia eu indo pro trabalho eu ouço 2 podcasts, né? Podcasts mais curtos, mas trazem as principais notícias do dia, coisas que eu preciso me atentar, que provavelmente quando eu for entrar em alguma reunião com alguém as pessoas vão citar. E se elas não citam, né? Quando você tem contexto e sabe do que está acontecendo, ajuda muito a você criar rapport, né? A você conseguir se conectar às pessoas e criar assuntos, né? Então, é uma outra coisa que eu faço também. Só que não pode faltar é o treino, né? Atividade física na minha vida é importante pra caramba. Eu sou, de maneira geral, muito ativo. E aí, quando eu não treino, eu fico uma pessoa até mais chata. Porque eu tenho muita energia e é difícil me suportarem. Brincadeira, eu não sou tão chato assim, não. Mas eu fico muito com energia a ser gasta, né? Então eu gosto de treinar pela manhã porque isso já me desperta. Se eu tô com um pouco de sono, eu acordo e eu me sinto preparado para ter um dia excepcional. Boa. Então vou fazer um cafezinho para nós dois aqui, tá, Ed? Sem açúcar, por favor. Sem açúcar. Mas eu vou fazer com as 2 versões de Bai, tá? A gente pode até falar mais sobre isso. Essa primeira eu não tinha visto ainda. Aqui. E aí, tomou o cafezinho? Tem que só limpar a cafeteira, né? Porque eu tenho a mania, esse é uma outra mania. Tudo que eu uso, eu já limpo na sequência, que facilita muito minha vida, pra não ter trabalho depois. Tá bom, hein, Milton? Obrigado, viu? Maravilhoso. Bom, então vamos sentar aqui que a gente bate um papo antes de eu ir treinar. A bike aí, ó. A magrela fica aí. Tem uma vistazinha particularmente bonita da cidade. Eu não sou de São José, mas estou me tornando joseense. E aqui o pessoal é clubista pra caramba. É muito difícil você ouvir um joseense falando mais de São José. Eu demorei para acostumar com isso, né? Que de fato a galera fala bem da saúde, fala bem da educação, fala bem da questão de segurança. A única reclamação da galera de São José é porque a cidade, ela não é uma cidade muito noturna, né? Dá 11 horas, 11h30, as coisas fecham. Para quem é mais jovem, assim, gosta de uma vida agitada à noite, aqui não tem tanto isso. Mas como é próximo de São Paulo, de Campos do Jordão, até não é tão distante assim do Rio,
as pessoas que querem mais agito saem daqui normalmente, final de semana e tudo, mas pra viver, é um baita lugar legal. Em 2022 eu morei em uma porrada de cidade, né, em várias capitais que são conhecidas por serem excelentes lugares para se morar aqui no Brasil. Eu morei em Vila Velha, em Florianópolis, em BH, em São Paulo, em Curitiba, em Ribeirão Preto, para descobrir que São José era melhor. Qual foi a cidade que ficou mais perto de ser a BAE, a sede da BAE, se não São José? BH. BH porque é tido como a capital do carro por assinatura no Brasil, né? A Locamérica, que comprou a Unidas, era de lá. Na época, a Osicar também, que é um grupo concessionário grande, que a gente assinava bastante carro com eles há uns 3 anos atrás, também é de lá. E a Localiza, né? A mais conhecida de todas é de lá. Então, assim, pro mineiro, alugar carro é uma coisa que é normal. Só que tinham 2 pontos da cidade em si que não me agradavam tanto. Que o primeiro é, por mais que o mineiro é muito simpático, cara, gente boa pra caramba, parece que você conhece as pessoas há anos, assim, você acabou de conhecê-las. A cidade em si é uma cidade que ela tem um trânsito muito garrado, né, como o pessoal gosta de falar lá. Então eu ficava 1 hora e meia, 2 horas, às vezes 3 horas no trânsito para ir treinar, para às vezes ir trabalhar, quando eu queria ir em alguma reunião, alguma coisa do tipo. E eu tenho um pouco de aversão a isso, até porque você perde muito tempo, né? É improdutivo você ficar no carro. E eu sabia que se a gente fosse para lá e ficasse lá de fato, o time de maneira geral perderia muito tempo em deslocamento e transporte. Tipo, e sempre fica mais um pouco complicado, porque naturalmente isso impacta em resultado também. Esse é um ponto. Um segundo ponto, que talvez foi o mais dificultador, é porque muita gente de Minas sonha em trabalhar na Localiza. Então era difícil disputar talento com eles, né? Eu percebia que conforme formava pessoas para trabalhar com assinatura de carro, depois as pessoas levantavam a mão e queriam trabalhar na Localiza. Na época também, hoje em dia eu não sei se eu perderia não. Mas na época eu falava, cara, é uma disputa que não tem como. Os caras são um prédio gigantesco, uma marca forte, enfim, sou muito pequeno aqui. E aí a gente acabou tendo a ideia de sair de lá. Mas ficamos uns 4 meses, eu fiquei particularmente. E como a gente tinha algumas outras pessoas do time que eram ali de BH e região metropolitana, a gente combinava de 2 a 3 dias por semana a gente se encontrar no coworking. E a gente trabalhava junto e tal. Na época foram algumas pessoas, só que a gente tinha mais de 20 pessoas no time e iam 2, 3 no coworking. E a gente chegou uma hora que falou, cara, não tá fazendo muito sentido manter nisso aqui. Mas a gente queria testar o benefício da gente trabalhar junto, né? Que até então isso não acontecia. E a gente percebeu que quando a gente trabalhava junto funcionava legal. Mas tinha alguns detalhezinhos técnicos aí que me fez gostar muito de Minas para visitar. Mas eu não vejo que eu moraria em BH não dei conta. Pra mim, São Paulo, muito mais atraente, mas tem algumas similaridades ali. Fazendo as coisas que eu vou... É isso, vamos indo. Já tá pronto. Tem um negocinho legal pra mostrar. Isso aqui, eu tenho alguns artefatos, né? Eu gosto bastante de viajar, tem algumas lembranças. E esse aqui foi um presente que o pessoal da BAE me deu, né? Um dos meus sócios, na verdade. Como se fosse uma estatueta, né? Que um artista fez. E nela tem vários detalhes da minha história. Que tem lugares que eu trabalhei, experiências que eu tive, gostos que eu tenho. Então, basicamente, meus sócios resumiram o Milton para ela e ela fez uma obra que remete basicamente a mim. Né? Tem, minha cidade favorita, uma bikezinha, que tem várias coisas de bikecar também, onde eu fiz faculdade, onde eu nasci, quantos anos eu tenho. Minha república aqui do Pelé também, que é onde eu morei durante a faculdade. Enfim, Abrigo e a cidade que eu nasci. Então é uma obra legal, assim, que remete um pouquinho da minha história. E é na minha cor favorita, né? Azul Baikar. Vamos lá aqui, senão eu vou atrasar. E uma coisa legal também é que nadar me faz muito bem. Aí eu treinava na faculdade, eu era diretor de modalidade na faculdade de natação, competi bastante. Depois até dá mostrar as medalhas que eu tenho. Só que depois que eu formei eu tava tendo bastante dificuldade para continuar nadando, porque não é tão fácil achar piscina, os clubes não eram perto de casa e tudo mais. E aqui em São José, quando eu morei em 2021, eu não consegui nadar basicamente em nenhum momento, porque não batia na agenda.
A piscina funcionava em horários específicos. Cara, eu até tentei na companhia atlética nadar, mas eu nunca chegava a tempo de pegar a piscina aberta. E eu falei, pô, ia ser bom se eu morasse num prédio que tivesse piscina, né? E aqui, nesse prédio tem, a piscina lá em cima. E como ela é aquecida, coberta, pô, no inverno não, dá pra nadar tranquilo. Tem momentos que é mais gostoso ficar dentro da água do que fora. E me ajuda muito, né? Porque ela abre 6 horas da manhã e fecha às 11. Assim, eu tenho que dar muito migué pra não conseguir nadar. É só se realmente eu não quiser. E aí já me ajuda bem. Então, aqui no prédio, as coisas ficam na cobertura. Não é normal, não tinha visto isso antes, mas dá até pra mostrar aqui. A cerquinha do sol, que é a academia, onde a gente vai correr depois. E aí eu consigo hoje em dia, né, correr aqui na esteira, nadar no prédio e quando tá chovendo ou eu não consigo me deslocar, tenho que fazer um treino mais rápido, eu consigo pedalar em casa também, porque eu tenho rolo de treino, então isso me ajuda. Deixa eu só encher água aqui, a garrafinha aqui hoje. Então, é aqui que talvez seja a minha parte favorita do prédio. Ó. E, na verdade, não é às 6 não, é às 5. É das 5 às 11. Só que 5 horas eu não vou chegar aqui, não. Pode ficar super tranquilo. E até doido isso que quando eu morei em Curitiba, eu conheci um pessoal diferente, tá? Eu treinava, morava lá e minha assessoria na época era de lá também, do Felipe Santos, e eu vi umas coisas bizarras. A galera acordava 3 horas da manhã pra pedalar. Eu nunca vi pessoas tão... Eu me considero uma pessoa bem disciplinada e com constância. Mas lá eu vi umas coisas que eu nunca tinha visto na vida. O pessoal treinava loucamente, todo mundo era bem sucedido na sua profissão, né? Empresários, enfim. Tinha gente que trabalhava em multinacionais. E a galera acordava 3h30, 4 horas da manhã, treinava pra caramba, depois ia pro trabalho e voltava e treinava mais. Então foi doido que eu, perto dos caras, eu era o que menos me dedicava, assim. Pra todo mundo, o próximo dia eu me dedicava muito. Então eu falei, legal, quando você muda a mesa que você tá, às vezes as suas percepções são alteradas. Então aqui, ó, piscininha de 25 metros, né, raia dupla. E aqui eu vejo pouquíssimas pessoas usando. Então, eu brinco que é minha piscina particular, porque é muito difícil ver alguém aqui. Só que qual que é o treino? Porque o relógio me ajuda a mostrar aqui, mas é só pra confirmar. Então, 200 nadando, pé de pato. Mesmo treino de semana passada. Semana passada não, mesmo treino de quarta-feira. Ontem você estava em evento o dia inteiro em São Paulo, tipo, saiu da rotina, deve ter um pouco de cansaço a mais. Faz diferença no treino ou a noite de sono já ajudou a recuperar? Cara, eu me esforço para tentar me alimentar. Muitas vezes, foi uma coisa que eu aprendi. Muitas vezes eu esquecia, ou, enfim, por muito tempo eu não almoçava. Eu ia ver, já tinha dado 2, 3 da tarde. E eu também não tinha o hábito de jantar. E aí, depois que eu comecei a ir no nutricionista e tal, eu corrigi, melhorei isso. Então eu tento me alimentar bem, independente se eu tô na baia ou não, né? Comer alguma coisa à noite e descansar minhas 6 horinhas, né? Não preciso de muito tempo, mas menos de 6 me pega. E ontem eu consegui chegar a tempo, era umas 11, pouco antes das 11 aqui em São José, e eu consegui dormir direito, então eu acordei com energia, assim, não foi um problema não. Mas quando eu vejo que eu extrapolei, eu piso no freio, né? Por exemplo, fechamento pra gente é um dia que eu gosto de treinar de manhã e eu fico até meia-noite na baia, é um dia que tem um pico de energia, adrenalina. Então no outro dia de manhã eu não existo. Então eu não treino de manhã no dia pós-fechamento, porque não vai sair nada de bom. E eu aprendi a respeitar meu corpo também, né? Que você vê que não tá funcionando, Esquece. senão a chance de você se lesionar e se machucar é muito grande. Você controla a temperatura aqui interna. Eu já cheguei aqui e tava muito, muito quente. E fazer atividade física com muito calor é difícil. Então, quando a água tá muito quente ou aqui em volta tá muito quente, de fato atrapalha até você treinar. Então, eles acharam uma temperatura que funciona bem. Toquinho azul. Meu guarda-roupa que você vai encontrar é tudo azul.
Se eu fizer um dia aquele teste de Pantone, né, pra ver o que combina comigo e não der azul, eu tô ferrado. Porque eu vou ter que jogar metade da minha roupa embora. Bora! Porque dá tiro, você faz o máximo de força que você consegue com a técnica que você já tem instaurada na sua cabeça. No educativo, você tem que pensar para fazer, né? E para mim, pelo menos, é mais desafiador fazer isso do que só dar um tiro sem ficar pensando, só de fato agir. É justamente fazer uma coisa que você não faz, que você melhora a vida. Natação chega. Você acha que você nada bem? Depende. Pra triatlon, eu sou acima da média. Nem dos 95%, 2% que melhor nada. Para nadador de prova de natação, aí é quase o contrário. Porque eu nadava no nível competitivo, mas eu não fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano, igual alguns amigos meus foram. Mas eu me divertia. Então, depende muito de quem você se compara, né? Por isso que talvez eu não segui na natação master e fui pro triatlo. Porque eu não gosto de ser mediano ou ruim. Então tem que ter chance de brigar para ganhar. Ganhar não é detalhe ali, que não depende só de você, depende do outro. Mas não consegui nem competir. Eu já fiz muito esporte na vida. E tudo que eu percebia que eu não era bom, eu não tinha chance de ser bom, seja qual for o motivo, eu parava, porque não gosto de fazer as coisas só por fazer, sem brigar para pelo menos conseguir ser bom, né? Eu no triatlo ainda não sou, mas dá pé pra ser, tá? Questão de treino. Treino e tempo, né? Vai vir. Quem sabe em algum momento eu não pego um pódiozinho ali, uma vaga pro Mundial em Kona. É um dos meus sonhos. Mas é uma jornada até lá, né? Tem muito tempo ainda. Tem gente com 60 anos que faz triatlo ainda. Então, digamos que eu tenho pelo menos mais 30 aí pela frente. Em algum momento eu vou. Tem. Será que eu acertei? Do jeito que tava na planilha? Deixa eu ver. Vamos ver qual que era meu treino. Ó. Era pra fazer 2,100 em 33,52. Eu fiz 2,100 em 52,59. Um minutinho a menos quase, hein? Pô, e parando pra conversar ainda, hein? É. Aí, verdade. Tamo dentro. Primeira parte feita. Agora é a parte que mais me pega, que é a corrida. Aí, um aprendizado da vida. Quando você vai fazer alguma coisa que você não quer fazer, né? Você não gosta, é importante ser feito, diminua a energia de ativação para fazer. Porque se eu voltar para casa agora, depois de nadar, eu vou tomar café da manhã, eu não vou correr. Vou olhar para correr mais tarde. Então o que eu faço? Já trago tênis para não nem voltar. Que eu me conheço, eu sei que se eu voltar ali eu vou arrumar alguma coisa para fazer, responder um e-mail, ver o que me mandaram no WhatsApp, olhar um dashboard. E a corrida vai ficar para depois. Tem que entender como que você funciona e adotar uns hacks para hackear a sua mente. Já trouxe o tênisinho aqui. A esteira é do lado, não dá nem tempo de pensar muito. Só vai.
Segundo tempo e o dia mal começou. Agora basicamente é uma corridinha, 40 minutos no passinho, ritmado. Quantos km você costuma correr, rapidão? Semana entre 7 a 9 no momento de treino que eu tô agora. Provavelmente mais próximo da prova tende a subir um pouco, ficar entre 10 a 15. Milton, qual é a sua maior dificuldade na corrida? Então, como eu cresci fazendo natação, esporte que não tem impacto, e não é só por causa disso, mas eu tenho predisposição, né? Minhas articulações têm frouxidão, então eu tenho hiperextensão. Eu sou muito, digamos que elástico, né? Tenho uma boa envergadura, porque na natação é muito bom, mas esporte de impacto é muito ruim. Então, de longe, a minha maior dificuldade na corrida é aumentar minha cadência, que é a quantidade de passos que eu dou por minuto. Eu tenho que pisar no chão, né, fazer strike e tirar o pé rápido. Só que como a minha musculatura ela é meio, minha articulação é meio frouxa, quando eu piso, eu demoro para estabilizar, para tirar o pé. Então, normalmente, minha cadência é 160 passos por minuto. O ideal é 175, 180. 180 eu não consigo. 170, 2, 3 eu consigo. Mas eu tenho que ficar muito concentrado. Se eu desconcentrar, sai. Então, isso aí eu tenho que melhorar. Estamos treinando para isso, né? Se fosse fácil, não teria graça. Demora um pouquinho para a alma voltar pro corpo. Mas vamos lá. Um banho agora já. Aí quando eu chego no escritório eu já tô no 220, o pessoal tá acordando. Ah, por isso você chega dando uns gritos lá, né? Ajuda. Ajuda a aumentar a energia do dia. Pra mim é o clássico. Fechamento, que eu não treino de manhã por algum motivo, eu sinto que eu poderia ter feito mais no dia. Porque acho que a gente brinca bastante, né? Eu acho que é uma verdade que vem das energias. Então o cliente sente quando você está animado, quando você está confiante, quando você acredita naquilo que você faz. Então eu acho que a gente se colocar numa posição que favorece isso ajuda demais. E pra gente, o último dia do mês é super importante. Não que os outros não sejam, mas se possível, treina todos os dias. Mas às vezes acontece alguma coisa que eu tenho que ajustar o treino de manhã pra noite, ou no limite às vezes eu nem consigo treinar. Mas são poucos momentos que isso acontece. A pergunta que fica é, cansou, Ed? Pô, só de olhar, velho. Tem um pique, não. Ainda. Mas eu vou começar a correr. O quê? Só não me pergunta quando, mas eu vou. É uma meta minha. Ó, pegou na minha mão, não tem como correr, hein? Próxima prova você vai correr? Não, é próximo. Dezembro. Dezembro eu corro. Ó. 5 km. Vamos de prova aqui, hein? Prometeu, hein? 5 km. Dezembro eu vou correr. Aqui a gente fala na baia. Não prometa, mas quando você prometa, cumpra. Lascou.
pra tomar água. Isso aqui são as medalhas da época da faculdade. Então tem CAP USP, tem algumas de corrida, aí tem prata, ouro, bronze, tem um pouco de tudo. Mas as mais importantes que eu considero na minha vida adulta são essas aqui, né? Que é o primeiro Ironman que eu fiz. Esse aqui é o Ironman mineiro, né? O Ironman, que é uma travessia que eu fiz e eu ganhei também. Um 70.3 que eu fiz lá em Floripa, que é a prova Challenge. E esse aqui é o bronze que eu peguei no Paulista Universitário. Mentira, eu peguei uma medalha num Paulista, isso aqui era universitário. E aqui é o que eu ganhei a categoria do Ironman. Esse triatlo aqui que é um longo de distância, né? Mas a gente fala que é a distância olímpica, que não é o 70.3, é um pouquinho menos. Rapaz. Treinar ajuda você ter sua sorte de, às vezes, ganhar. Que agora, banho tomado, tudo pronto, vamos pro escritório e eu troco o relógio de atleta e o relógio de empreendedor. Então esse aqui é um relógio especial para mim, porque eu gosto muito de PMA, conforme eu consigo ter algumas conquistas que são importantes, né? Então essa aqui é o relógio de 1 milhão, né? Foi quando a gente faturou 1 milhão pela primeira vez, que era um marco, né? E acho que todo empreendedor, quando começa, ele projeta isso, né? Faturar meu primeiro 1 milhão no mês. E aí esse aqui foi o prêmio disso. E agora que a gente já passou dos dois, eu já tenho que pegar o relógio dos dois também. Eu já sei qual que é, só que eu não consigo pegar ele aqui no Brasil. Provavelmente eu pegue na próxima viagem que eu vou fazer agora em setembro, porque aí eu vou ter que pegar no Duty Free, né? Tem aquela de desconto, né? Vou comprar, mas também, se eu puder economizar um pouquinho, não é ruim não, né? Gosto de fazer negócio. Eu falo que vendedor é a pessoa que gosta de fazer bons negócios. Então, o meu carro assinado foi um bom negócio, meu apartamento foi um bom negócio, o relógio que eu vou fazer tem que ser um bom negócio, nem que eu tenha que esperar um pouquinho mais. Mas assim, fazendo emoção, não. Antes de você saber vender, você precisa saber comprar também. Senão não rola. Bora? Chega uma hora que o seu maior ganho não é você estar no escritório, é uma conversa que você faz, é um vídeo que você faz, sacada. Então, tipo, não é sobre o tempo que você trabalha, é sobre a importância das coisas que você faz quando você tá no trabalho. Mais estratégico. Então, às vezes, cara, você vai lá e fica 1 hora e você dá uma decisão que é foda, entendeu? Então, tipo, quando você é operador, quanto mais tempo você trabalha, mais você executa, é o clássico. Mas quando o seu trabalho começa a ser cada vez mais intelectual, né? Não é sobre o tempo que você faz, é sobre a importância das ações que você tem. Então, às vezes, você pensa numa campanha publicitária, velho, que aquilo lá valeu o dia. Então, eu gosto de pensar sempre isso, assim. No final do dia, eu termino e falo, velho... Bom dia. Hoje aconteceu alguma coisa que fez com que o dia valesse a pena? Seja uma reunião, seja um criativo, gravei, seja uma parada que eu resolvi, um one-on-one que eu tive, um PDI, e aí falou, puta, hoje foi um dia que valeu a pena ter sido vivido. Né? Tchau, tchau. Bom dia. Eu fico pensando, tem uns dias que você fala, caramba, velho, fiz um monte de reunião, trabalhei que nem um camelo, mas não teve nada que foi feito que valeu o dia. Tem dias que às vezes você fala, caramba, velho, encaixou. Então, quanto melhor você é remunerado, mais te pagam para você tomar boas decisões. Não necessariamente para fazer reuniões ou ter atividades, tarefas, né? Por isso que eu não julgo quando você vê um executivo ou empresário que ele não fica o dia inteiro no escritório, às vezes ele chega mais tarde, às vezes ele nem vai para o escritório porque ele está fazendo alguma outra reunião, um almoço, alguma coisa importante. Só que muita gente não entende isso. Acha que você só tá trabalhando se você tá naquele lugar. E na verdade, eu trabalho enquanto eu tô acordado, né? Uma coisa que eu não comentei, que eu gosto muito de treinar, porque pra mim funciona como se fosse uma terapia ativa. Que, de fato, eu não tô pensando no negócio, né, nos problemas do negócio, mas eu tô deixando minha mente fluir. Né? E as melhores ideias que eu tenho é justamente no meu ócio. Não costuma ser quando eu tô no escritório. Costuma ser quando eu tô pedalando. Puta, é sensacional pra eu ter ideias, porque eu tenho que me manter focado no treino, só que eu consigo pensar em outras coisas, diferente quando eu corro. Quando eu corro, tem que focar muito na respiração, não é algo que pra mim é tão fácil assim. Então,
eu não consigo pensar muito. Mas pedalando, nossa, eu tenho vários planos quando eu tô pedalando. Nadando eu percebo que eu penso mais em coisas pessoais, né? Eu não consigo pensar tanto no trabalho assim. Mas pedalando, cara, eu sou uma máquina de ideias. Assim como outras coisas do dia a dia, né? Quando eu leio também, eu sou muito criativo. Então, se você só trabalha e só fica executando coisas, você não está pensando de maneira diferente ou arrumando alavancas para o seu negócio, o que você faz, independente se você seja empreendedor ou não, melhorar. Por isso que é bom você ter um certo ócio e tempo na agenda para pensar. Essa é uma das coisas que eu gosto muito de São José, que aqui é uma cidade quente. Eu sou calorento, gosto muito de sol, e chuva me deixa um pouco mais preguiçoso e frio também. Quando eu tava no Chile agora, vi paisagens maravilhosas, tudo lindo, mas confesso pra você que pegar temperatura negativa não é comigo não. Não fui projetado pra morar em países frios não. Acho que o Brasil me agrada bastante. São José então, nem se fale. E é legal porque sexta-feira é um dos dias que a gente mais performa, né? Porque a gente acaba conseguindo fechar com os clientes que a gente atendeu no começo da semana, que nosso ciclo de vendas ele não é tão curto assim. Então a gente tem aí mais ou menos 50% dos nossos clientes, eles assinam em até 5 dias, 70% até 7 dias, 80% até 21 dias, e os outros 20% é de 20 dias para frente. Então, às vezes é um cliente que a gente falou no mês passado, há 2 meses atrás. Então, a gente acompanha esse comportamento até para a gente conseguir fazer projeções, né? Então, na sexta-feira, a gente costuma fechar os clientes que entraram no final de semana, segunda, terça, quarta, quinta e até alguns que entram no dia, né? 20% das vendas que a gente faz é de leads que entraram no dia. Falou com um SDR por ligação, o SDR já agendou a videochamada, entrou na videochamada e já fechou com o closer na própria videochamada. Então, sexta-feira pra gente, projetamos que vai ser um dia bom e precisa ser um dia bom, né? Pra gente isso é importante. Minha agenda hoje, eu tenho algumas reuniões, né? Acho que não existe um dia que eu vou pra Bahia e não vou fazer nenhuma reunião. Começo o dia com uma planning, que era pra eu ter feito ontem com o Marcos, né? CS. Basicamente, eu tenho uma planning semanal, né? Uma weekly, com cada gerente, justamente para eu ajudar eles a dar um deep dive na área e gerar provocações e acompanhar ali como estão os projetos, quais são as dificuldades, o que eu posso ajudá-los ali a evoluir a área. E aí eu costumo fazer uma por dia para que eu consiga focar naquela vertical, né, na verdade naquela área durante aquele dia. Porque fazer todas num dia só eu acabo ficando muito cansado e eu não consigo ter um nível de profundidade que eu gostaria. Então eu faço, por exemplo, segunda-feira com Insight Sales, né, com o Natan. Na terça-feira eu faço com marketing de manhã e à tarde com Sales Ops. Na quarta-feira eu faço finanças e pessoas. E na quinta-feira eu faço CS. E na sexta-feira eu faço monetização. E aí, como ontem eu estava em evento, eu vou fazer agora de CS com o Marcos. Terminando com ele, eu faço a planning de monetização com o Giovanni, né, que basicamente são os nossos dois CS. Um é o CS para o nosso cliente de assinatura, que é o Marcos que toca a área, e o outro que é para o CS para o nosso franqueado, né, para ajudar ele a de fato performar e ter o resultado que ele espera, que é com o Giovanni. E aí, terminando a reunião com o Giovanni, eu tenho bate-papo com o potencial franqueado, 11h30. Normalmente essas conversas costumam durar de 1 hora a 1h30, né? Uma conversa um pouco mais densa, que eu quero entender no detalhe como a pessoa é, o que ela de fato aspira, quais são as intenções e ver se tem um match, né? Se o que ela procura eu consigo oferecer e se o que eu procuro ela também tem a oferecer. E se fizer sentido eu faço um convite formal para essa pessoa se tornar um dos nossos franqueados. Então eu tenho 2 agendas por dia que podem marcar para eu falar com os franqueados, né? E hoje eu tenho 2 reuniões com franqueados, né, potenciais franqueados. Eu tenho a reunião da liderança, que é essa weekly também, que eu junto toda a liderança da BAE na sexta-feira e toda a liderança comercial na quarta-feira também. E terminando a reunião da liderança, eu tenho depois uma outra reunião, um consultor nosso de produto, que ele está ajudando a gente a evoluir nosso backlog de desenvolvimento. Eu tenho 1 horinha com ele e para fechar o dia eu tenho um outro bate-papo com potencial franqueado também 6h30. Então eu devo terminar 7h30, 8 horas a última conversa. E aí, se tiver mais alguma coisinha para fazer, eu estendo um pouco na BAE, né? Eu costumo ir embora entre 9 e 10, algo do tipo. Senão eu já
antecipo, né, sexta-feira. Então, nada mal chegar em casa um pouquinho mais cedo. E eu não moro com a minha namorada, mas normalmente eu vejo ela de final de semana, que ela mora em São Paulo, né? Então dá pra chegar um pouquinho mais cedo pra encontrar com ela. E hoje vai ser um dia movimentado e eu vou tentar documentar tudo aqui pra vocês verem um pouquinho mais como é a minha rotina. Que os dias são dinâmicos, mas eu gosto de ter uma rotina ali a ser seguida, isso me ajuda a ser mais organizado e ser mais produtivo também. Bora! Pô, depois desse vídeo aqui, não deu um mísero like, nem um comentáriozinho, pô, dá essa moral pra gente, o editor fica feliz e eu mais ainda. Bom dia! Bom dia! E aí, bebezinho? Bom dia! Você tá bem? Ó, o cara acordou comigo hoje, hein? Tá o cabelo todo E a garotinha? Bom dia, Dudinha. Tudo jóia? Eloy, Sique. Buenos dias. Moçada, eu sonhei que a gente tinha aprovado mais 2 do Test Drive essa semana. Mais um não foi? Quem mais tem ligação é quem mais tem venda. Bom dia, Milton. Bom dia, turma. Na qualificação, né? Exatamente. E aí, Marcão? Ó, vamos lá. Eu lembro que quando eu fui pegar um carro, bom dia, me falaram que no dia 15 você ia começar a vender. Ó. Ah, você desmereceu, né? Achou que o trabalho da sua mulher era fácil. Eu vou falar pra ela. Não, vai dar certo. A gente passou, aprovou? Tô com qualificação aí. Vamos ver aqui, ó. Tá no VAR. Valeu, Marcão. Bom dia pra você. E aí, Thiaguinho? Chique. Leninha? Buenos dias. Tudo jóia? Eu gostei muito da encenação de vocês com o Ed morrendo. Você tá... Atriz. E aí, Marcão? Leozinho, chique. Marcão, acordei com o Ed gravando conteúdinho e deu uma atrasadinha no conteúdinho. Se fosse de indicação, beleza. Eita, quebraram? Que isso, tá no... Soltou um degradê, deu um talentinho. Tô bem, mas vou ficar melhor. Hoje eu posso ficar melhor, Pablito. Depende de você. E aí, Ra? Oi. Você tá boa? Bom dia. E aí, Mary? Tudo bem? Bom dia. E aí, Mai? Oi, tudo bem? Tá boa? Bom dia. Aí, vamos colocar uma plaquinha assim, ó. Mari, estamos há X dias sem perder um WhatsApp. A gente tá quantos dias sem perder um WhatsApp? Então estamos 0 dias sem perder um WhatsApp. Chique. Então, essa novidade aqui, ela tá fazendo call? Não, Ah, tá. Eu falei, às vezes vai que ela já tá avançada, o processo mudou. E aí, Marcão? E aí, Cami? Chique. Oi, essa balinha aí, quem é o fornecedor? É você, Caião? Foi ele. Vou pegar dali. E aí, Joãozinho? Tá de boa, pai? Chique. E aí, Sofia, tudo bem? Jennifer, tudo bem? E Ju? Tudo bem? Tudo jóia? E aí, Clarinha? Chique. Oi, eu vou roubar uma balinha do Natan aqui, hein? Eu aceito. Essa é a melhor balinha que existe. Sabor infância. Todo mundo ganhou. Eu também quero um ouro branco com 2. Tudo bem, Sá? Eu quero... A gente tem squads. Então, né, cada squad é composta de 3 né, do nosso a 5 SDRs, basicamente closer, né? Um executivo que a gente fala. Então, esse executivo, basicamente, o papel dele é entrar em reuniões e apresentar as propostas que aquele cliente pode ter, né, na assinatura de carro e ajudar o cliente a se decidir não só qual carro assinar, mas principalmente em qual locadora. Porque cada locadora tem suas variações e diferenças contratuais, né? Porque a assinatura de carro não é um produto que você compra e você faz o que você quiser com o carro. É uma prestação de serviço, então tem os direitos e os deveres também. E muitas vezes a locadora não deixa isso explícito e claro para o cliente. Então a gente faz questão de explicar no detalhe, né, até aquelas famosas pegadinhas contratuais, para o cliente ele ter consciência daquilo que ele está contratando. E os SDRs são responsáveis por fazer com que o cliente consiga ser aprovado, né, nas locadoras que a gente trabalha, né? E que esse cliente entre numa videochamada para que o closer, né, o executivo, possa apresentar as propostas que a gente preparou para esse cliente, né?
Então aqui, por exemplo, é o time da Mari, que a Mari é executiva, que é o time Monster. Aqui é o time Bomba, né, que o João é o executivo. Aqui é o time Touchdown. Gostei da estrelinha. Que é isso, ó, o feedback em real time, tá vendo? É isso, gostamos. Que é o Gabriel, ele é o executivo. E esse time aqui, o Voe 8, que o Henrique é o executivo. E a gente tem aquele time ali em formação, né, que Sofia, Jennifer e Júlia entraram mais recentemente. Então estão terminando o onboarding. E a gente tem a Clara e o Lucas ali também, que estão em processo de formação para em algum momento se tornarem executivos e terem o time deles também. Então cada time nosso faz um faturamento aí, cada squad, de 250 a 400 mil. Depende do nível do executivo e do nível dos SDRs também. Então os SDRs são 4 níveis, né? A gente tem SDR 1, 2, 3 e 4. Então quanto maior o seu nível, maior o seu ganho de sua remuneração, né? E a sua meta também. Então nível 1, por exemplo, a meta são 10 vendas, vamos falar em vendas, né? Não vou nem abrir em faturamento. E um SDR4 são 22 vendas, ou seja, é o dobro do SDR1. Então, depende como é a composição do time para saber quanto que esse time pode entregar. E Closer também, a gente tem o Closer 1 ao Closer 4. Né? Então, o Closer 1, por exemplo, a meta são 40 assinaturas no mês, o Closer 4 são 70. Então, às vezes uma pessoa bateu meta, a outra também bateu, mas o resultado que elas tiveram é diferente. Né? Então, a gente espera resultado diferente dependendo do seu nível de senioridade. Então, na prática, o que a gente idealiza para um franqueado é justamente, em algum momento, ele ter uma squad dessa, né? Um time de 4, 5, 6 pessoas para faturar aí seus mais ou menos 3 milhões no ano, quem sabe mais, nada mal, né? Com a margem de lucro de 40% a 50%, dá para ficar milionário com a assinatura de carro. Tá? Ô, Lê, eu fiquei sabendo que você está uma fornecedora de docinhos. Ó, aqui foi enriquecimento de base pelo cloud. Dificuldade identificada em energia investida. Outro skill só para ver se você acha o Instagram dela. Um outro skill para, sei lá, tentar preencher dados encontrados de data de nascimento. Então, já aconteceu comigo também. Lá na que a gente teve stand, qual foi o nome? Foi no Do Sebrae? Sebrae. Não, isso aí é legal, estamos ficando famoso na fita, né? 11 mil clientes, cara, você acha a galera aí. Outro. Isso foi bem massa. Boa, já 10h30, já terminei a minha primeira reunião, né, com a Weekly ali com o Marcão, que a gente bateu alguns pontos que a gente está com dificuldade, temos um probleminha com uma locadora que foi hackeada mês passado, isso gerou uma série de consequências e muitos clientes que assinaram com essa locadora vieram nos procurar e a gente está mediando e criamos um plano de contingência aí para ajudá-los nesse meio tempo e pensando em evolução da área também. Então eu gosto muito de ter esse momento semanal com eles para entender como que eu posso ajudar, né, o que está faltando e trazer uma perspectiva diferente, talvez para alguma abordagem, a resolução de algum problema que eles não conseguiram resolver ainda. Então é bem legal assim. E eu faço questão de fazer assim, um dos meus rituais que, cara, não pode faltar. E aí eu fui calibrando para funcionar da melhor maneira possível. Então, terminei com o Marcos, daqui a pouquinho eu começo com o Giovanni também, que como a gente tem esse desafio, né, de aumentar nosso resultado todos os meses, a gente tem que fazer coisas novas todos os meses, ou ganhar algum tipo de produtividade, né, mexer em alguma alavanca. E a gente costuma falar bastante disso nas reuniões, né. Quando tá tudo bem, pô, lindo, maravilhoso, a gente dá risada e só se diverte. E aí quando não tem algum tipo de gap entre o que a gente tem e o que a gente gostaria de ter, aí a gente foca muito em entender o que está acontecendo e como que a gente pode resolver isso. Então nesse momento do mês a gente tem alguns gaps, né? Do Marcos está perfeito, a gente teve o melhor mês de estorno no mês passado, a gente bateu super meta, né? Foi sensacional. Inclusive o time dele vai sair para comemorar, né? Ele estava pedindo aqui, de fato, liberação de orçamento, que a gente não tinha previsto isso, né? Mas super válido. Né? A gente tem um dos pilares da bike que é comemoramos nossa vitória e tiveram uma baita vitória mês passado. Só que algumas outras frentes da bike a gente está tendo um pouquinho mais de dificuldade que a gente estava tendo no primeiro semestre. Então, vamos dar um foco nisso. Beleza? Já tem mais uma. Ó, o Milton tá fazendo uma reunião ali e enquanto ele vai vendo aí mais uma unidade de franquia,
Aqui é onde a gente fica, né, o pessoal do marketing, então eu sento aqui, eu sou editor, tem o Gabs que fica aqui, que é o nosso social media, copywriter, e tem aqui o Bezerra, que é o nosso designer, né? Eles estão almoçando agora e são 11h35 da manhã, essa já é a terceira reunião do Milton no dia. Então, daqui a pouco a gente volta para ver se ele vendeu, acredito que vai vender, o vendedor nato, né? Vai vender mais uma franquia aí para nossa Baikar. Dale. Ó, o Bezerra chegou. Dá um oi pra mim, Bezerra. Legal, pessoal. Cara, é até curioso isso aí, porque teve uma franquia recente, né, a 024, que é do Maicon e da Giovana. Eles são de Curitiba, né? Pelo que eu entendi aqui, vocês são de São Paulo, capital. Ah, é próximo. É sabor São Paulo, capital. E a Giovana já também trabalhava, só que foi ao contrário. No caso deles, o Maicon começou agora e a Giovana, ela trabalha inclusive com assinatura de carro. E ela é CLT e ela tá fazendo a transição. A previsão dela era que até o final do ano ela se juntasse a ele também, né? E os dois ficassem trabalhando com isso. Só que ela me falou que provavelmente ela antecipa pro mês que vem. Que ela já ficou ansiosa, ela não quer mais, não fez sentido para ela essa CLT. Então, temos experiências aqui com algo parecido também, tá? Eu consegui aquisitar isso, e aí é um ponto que o E a gente cobra na... Então, aí que tá um ponto que tá em aberto. O único ponto em aberto é como a gente vai fazer essa cobrança. Se o franqueado faz direto via Elephant ou se a gente abate já direto do resultado dele. Mas ele consegue entrar no nosso plano, aprender com cada processo pra gente ir evoluindo, porque muitas vezes o cara não fecha e não sabe porque não fechou. E ele não volta pra olhar o que aconteceu. Então é até um ponto que a gente percebeu, quando a gente fez aquele estudo de nota da Elephant, a gente viu que as notas que eram acima de 9 fechavam 80%. Uhum. E que era abaixo de 9 reduzia, e que era abaixo, tipo, de 8 a 9 era 70%. E essa gangue do banheiro aí? Chique? Tá aberto. Bonitão, hein? Chique? Que isso? Ô, Tan, a lei incorporou, hein? Dress code do consórcio a gente vai vir agora. Na elegância. O Sol vai aumentar a conversão. Era isso mesmo. Boa. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Tan. Eu até pensei em aumentar um pouquinho o volume de leads, mas é sexta-feira, né? Vamos ajustar a operação, a gente aumenta para semana que vem. Porque semana passada a gente fez 2.000. Essa semana a gente vai fechar com 1.600. Assinatura, meu amigo. Isso aqui é uma assinatura de verdade, com qualidade, atendimento, uma coisa que se preze por humanidade e te ajudar a conferir melhores preços. Você não ficar na mão em momento nenhum. É aqui, tá? É aqui. Vem na Baikar, tá? Vem, chama. Só existe um lugar para você assinar o seu carro com a certeza de que você vai ter acesso ao melhor preço. Esse lugar é a Baikar. Porque a Baikar vai trazer para vocês comparativo, vai poupar o seu tempo. E é isso. Você não precisa bater de locador em locador. A gente faz isso por você. Fala, turma! Como vocês puderam ver e acompanhar um pouquinho mais da minha rotina, não só de trabalho, mas que eu faço fora do trabalho também, né? Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de me sentir vivo, de me movimentar, de treinar sempre que possível. Isso me ajuda a empreender todos os dias e fazer com que não seja uma corrida de 100 metros, né? Seja uma maratona e eu consiga ter saúde, ter disposição para continuar empreendendo por muito tempo, porque minha carreira tá só começando, né? A Bai só tem 5 anos, eu tenho 31, então tenho muito tempo pela frente, se Deus quiser, e eu gosto muito de poder compartilhar e mostrar, não só para vocês, mas para o meu time também, como que eu levo a vida, porque no final do dia, muitas vezes a gente pensa aonde a gente quer chegar, né? Nosso objetivo final, mas não se dá conta da jornada. E uma das coisas que eu descobri nesses mais de 6 anos aí empreendendo é justamente que a jornada é tão importante ou até mais importante que o destino final, porque pode ser que o destino final nem chegue. E eu gosto de aproveitar muito a minha jornada, me divirto muito fazendo o que eu faço, por isso que eu acordo animado e vou pra Bai, me sinto bem pra caramba, porque eu vivo o sonho que eu tinha lá atrás, né? Então, naturalmente, não tem como ser triste desse jeito, né? E o resultado acaba sendo consequência de você fazer aquilo que te faz bem, né? Não vou nem falar que é o que você gosta ou não, porque nem tudo que eu faço é o que eu gosto. Mas, de maneira geral, a vida que eu levo me faz muito bem e eu quero vivê-la por muito tempo.
Aproveitem o vídeo, esse com certeza é o vídeo mais longo do canal até agora, mas eu espero que quem assistiu até aqui aproveite bastante e leve vários insights para sua vida também. Fui!